Jesus, te adoro. Jesus, te adoro. Jesus, te adoro com todo o meu coração. Jesus, te adoro. E tu me amas, e eu acolho o teu amor. Eu te amo, e eu te amo, eu te amo e retribuo o seu amor. Oh, 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 oh. Jesus, te adoro. Jesus, te adoro. Jesus, te adoro com todo o meu coração. Tu me amas, e tu me amas, e eu acolho o seu amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo e retribuo o seu amor. Oh, 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 Jesus vive é o Senhor. Vamos iniciar nossa oração cantando de pé, bem bonito para chegar no céu. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui neste lugar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor-me aqui, Senhor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Eu preciso de novo, em nome do Pai, com a voz da fé, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui neste lugar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Uma boa tarde a todos. Está tão fraquinho, boa tarde. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeira Ave Maria, em louvor a Maria, filha muito amada de Deus Pai.
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Jesus manso e humilde de coração, segunda Ave Maria, em louvor a Maria, Mãe de Jesus Cristo, com toda a fé. Que essa Ave Maria chegue ao céu no coração da nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, vem. Terceira Ave Maria, em honra a Maria, esposa fiel do Espírito Santo. Pode ser mais forte agora a sua Ave Maria para tocar o coração de Maria, igual o anjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, solta a voz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. No nosso livrinho, página 33. Quando participamos da celebração eucarística, temos sempre a oportunidade de reviver os ensinamentos de Jesus e, ao rezar o texto, contemplando os mistérios luminosos, reforçamos o nosso conhecimento sobre a vida dele. Todos, Mãe amável, com vossas mãos generosas, amparai-nos e mostrai-nos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, bendito fruto do vosso ventre. Primeiro mistério, Jesus é batizado.
Jesus batizado por João Rio Jordão, agora começa a sua missão. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito Santo, como pomba, desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus aos que estavam perto dele para serem batizados. Durante a celebração eucarística, o padre também nos mostra Jesus Eucarístico. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério, a autorrevelação. Maria em Cana, o Filho alcança o vinho sagrado da nova aliança. Ave, ave, ave Maria,
Foi em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais. A pedido de sua mãe, ele transformou a água em vinho. Durante a celebração eucarística, presenciamos um grande sinal da presença de Jesus em nosso meio. O vinho no cálice elevado pelo Padre passa a ser o sangue de Jesus, expressão máxima de sua doação. Todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de La Salete, terceiro mistério, o anúncio do reino. Do alto do monte Jesus anuncia o novo programa da paz e partilha. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galiléia pregando a boa nova. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa nova. No início de toda a celebração eucarística, nós ouvimos de novo este apelo de Jesus. O ato penitencial é um convite para nos convertermos e voltar toda a nossa atenção para a palavra que será proclamada. Todos, eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensinas a sabedoria no segredo. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, São José. Quarto mistério, a transfiguração. Jesus manifesta no Monte Tabor
seu esplendor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo ouviu. Foram essas as palavras que Pedro, Tiago e João ouviram quando estavam com Jesus no Monte Tabor. Foi ali que mais uma vez os discípulos tiveram a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus e que tudo se resume nele. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Na celebração eucarística, nós também reafirmamos a nossa fé dizendo: Todos por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Pedindo por nossas famílias, o sacrifício desse último mistério, também pelos enfermos, pelas pessoas que pediram nossa oração, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos alegrar, vos saudamos como salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos ao nosso ouvir, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. No primeiro canto da folha de vocês, aí vamos cantar pedindo a bênção à nossa mãe. Que Maria interceda. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, tenha seguro do sumo bem. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, venha seguro do sumo bem. Venha seguro do sumo bem. Tu és a rosa do puro amor, suave exalando celeste odor, até dos lírios o resplendor se perde em vista do teu fulgor. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, venha seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, venha seguro do sumo bem. Venha seguro do sumo bem. Da humildade e da humildade, a meiga flor, o teu ornato, Mãe do Senhor, és nossa vida, és nossa luz, ó Mãe querida do bom Jesus. Pedindo com fé, dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, venha seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, venha seguro do sumo bem. Venha seguro do sumo bem. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Natividade, vamos renovar a nossa fé agora, bem bonito. Quem sabe aí pode cantar, soltar a voz para chegar lá no céu. Eu confio. Bem bonito. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Creio em Deus, uno, trino e eterno, que criou o céu e a terra e o mar. Sou católico, crente, sincero, ao meu Deus aprendi. Amo a Deus sobre todas as coisas. Amo a Deus sobre todas as coisas. Ele deu meu coração. E lhe dou este meu coração. Amo o próximo como a mim mesmo, pois o próximo é meu. Eu confio, bem bonito.
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Nesta igreja de Cristo infalível, a quem amo com grande ardor, e alimento do corpo e do sangue, do eterno e divino Senhor. Eu confio em Nossa Senhora, eu confio em Nossa Senhora, e lhe peço eficaz proteção, pois minha alma tranquila descansa, repousando no seu coração. Solta a voz. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Terminando esse rosário em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Jesus vive e é o Senhor.